Bem, a nossa aula de hoje tem esse tema, então, a raiz de muitos males. E nós vamos estar fazendo comentário do restante do capítulo 1, do verso 20 até o verso 32. E talvez você já esteja pensando, né? Então quer dizer que hoje o pastor vai falar sobre dinheiro. Não. O tema não é a raiz de todo mal, é a raiz de muitos males. Eu vou falar de outra coisa, tá bom? E fique atento aí, porque vai ser bastante interessante. Vamos dar esse segmento, então, né? Início às nossas leituras. Opa! Saiu aqui da tela, vamos lá. O verso 20 vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aqui eu quero lançar uma frase interessantíssima do David Ster, que é o autor, né, da Bíblia judaica e do comentário judaico do Novo Testamento. Olha só o que ele comenta. Se você não conhece a Deus, a culpa não é dele, mas sua, pois toda a criação expressa e manifesta a sua existência. No final da aula passada, eu lancei aqui esse conceito que Paulo está dizendo para nós, né, de que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, elas também serão condenadas, porque Deus todo dia prega sobre si mesmo através da sua criação. E quem fez isso foi Deus. Paulo entendia isso muito bem e de uma forma extremamente clara, concisa, né? Ele vem esclarecendo esse ponto, às vezes tão polêmico e tão difícil das pessoas entenderem, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Nós temos um senso de justiça que é muito contrário ao senso de justiça de Deus. Deus verdadeiramente é justo, né? E achamos que Deus ele vai ter pena das pessoas, como nós temos pena das pessoas. E Deus ele não tem pena, Deus ele é justo, ok? Ele é verdade. Vamos dizer que se Deus tem pena das pessoas, no sentido de como nós, seres humanos, sentimos, né? Aí você vai falar para mim, não, é compaixão, misericórdia. Essa compaixão e essa misericórdia, ela está expressada na cruz, na mensagem da cruz, ok? Que é a oportunidade de salvação para todos nós. E se pessoas no mundo não têm ouvido ou não têm tido maiores oportunidades de ouvir o Evangelho, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque nós, enquanto igreja, não fazemos uma obra missionária tão incisiva e tão dedicada quanto deveríamos. E precisamos de rever, então, até os nossos conceitos sobre missão. Eu, como estive no campo missionário, estive, né, em Angola 2 vezes, e não fui levado por uma agência missionária, não fui levado por uma grande igreja local, não. Eu fui por minha própria conta, no sentido de que a nossa igreja, né, a Igreja Evangélica Eliahu, é que realmente financiou as 2 viagens. E nós ficamos lá, eu fiquei lá, né, com pessoas comuns do povo, andando com eles, comendo com eles. Na primeira viagem 60 dias, na segunda viagem 40 dias. E não tinha plano de saúde, não tinha seguro de viagem, né? Não, eu vivi lá como um angolano, literalmente, esses 2 períodos. E eu aprendi muito sobre o que realmente é missões e quantos que fazem book missionário, se apresentam nas igrejas, mas não fazem o que Deus realmente mandou, que é o ID, de entrar nas casas e ficar com as pessoas. Mas o foco da aula nem é esse, não é falar de missão. Apenas estou aproveitando aqui para deixar claro que Deus, em primeiro lugar, todos os dias prega sobre si mesmo através da natureza. E toda pessoa que realmente entregar o seu coração e a sua mente a esse contemplar a criação,
se não deixar entrar no meio aí nenhum desvio, nenhuma mentira, vai encontrar Deus e vai encontrar o Evangelho, porque Deus é poderoso para isso. E também isso vai colocar em nós, enquanto igreja, uma urgência de apregoar, de falar das boas novas para toda a alma que atravessa o nosso caminho. E nós precisamos muito mesmo de retomar essa essência do ID. Você pode fazer o ID no ponto de um ônibus, você pode fazer o ID pegando um Uber, você pode fazer o ID em qualquer lugar que você estiver. Você não precisa de tomar um avião, atravessar o oceano e ir para outra nação ou para outro continente. O ID ele é feito no nosso dia a dia, a cada oportunidade que temos com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. E o David Ster, ele também entende muito bem o que Paulo está dizendo, e esse comentário dele eu achei simples e incrível. A culpa não é de Deus, A culpa é nossa, porque nós tivemos a oportunidade, mas nós não fomos sensíveis e não nos entregamos àquilo. Você pode pensar o seguinte: quantas vezes você vai conversar com alguém e você quer explicar para essa pessoa uma coisa extremamente simples, e você usa palavras tão simples quanto você pode, e você está falando de abacate, a pessoa está entendendo melancia, não é assim? E se fazemos isso uns com os outros, o que dirá então com o próprio Deus? Então tem que ficar muito claro isso, para que você não se deixe oprimir por pessoas que não querem o Evangelho, que não querem Deus de verdade, mas querem colocar caraminholas na sua cabeça de que Deus não é justo, de que Deus é esse, que vai condenar pessoas que nem ouviram o Evangelho. Isso não pode. Pode, ok? Pode, porque Paulo explica de forma extremamente simples. A criação, todos os dias, fala sobre Deus. E se as pessoas não vão até Deus, a culpa não é dele, a culpa é do ser humano. Tá bom, gente? Isso tem que ficar muito claro. Lógico, você sabe que pessoas vão discordar, vão bater na mesa, vão falar que isso é um absurdo, mas aí você tem que lembrar, quem é verdadeiro, quem é justo, é Deus, não é o ser humano. Paulo clarifica de forma simples e objetiva a questão da injustiça que o mundo defende para negar a existência de Adonai, o Deus da Bíblia. Então, como eu acabei de explicar, Paulo ele deixa bem claro como que funciona essa questão. Tá? Então, ninguém precisa ficar preocupado, porque naquele dia, inclusive, você não vai poder argumentar com Deus, bancar uma de juiz, ou de advogado, porque o advogado é Yeshua, e todo dia ele defende a causa do ser humano, dando oportunidade de aproximação a Deus através desta pregação que o próprio Deus, então, manifesta a todo ser humano mediante a sua criação. Olha só o que diz o Salmo 19, verso de 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Veja que Davi também, há quase 700 anos antes de Yeshua, também entendia perfeitamente esses conceitos, E Paulo não está falando da sua cabeça. Como eu expliquei aqui na primeira aula, sobre as cartas de Paulo, ele era um judeu, tinha uma formação acadêmica muito avançada, e quando ele se converte, Deus não remove dele esse conhecimento, apenas coloca as coisas no lugar para que ele entenda verdadeiramente tudo aquilo que ele aprendeu, no seu crescimento enquanto ser humano, enquanto discípulo judeu de uma escola. E veja que o rei Davi, ele deixa claro que não há linguagem, ou seja, não há idioma no mundo que não receba a oportunidade de ouvir a voz de Deus através da criação dele. Um dia prega sobre outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ou seja, o que é isso aqui? É a declaração de Paulo, de que toda a criação, todos os dias, expressa aquilo que Deus é. Expressa a eternidade de Deus, expressa a divindade de Deus, ok? Expressa a sua sabedoria, expressa o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, o seu juízo, expressa tudo, a sua ira. Então, toda a criação
obedece ao Criador, tá bom? A maior parte do mundo possui alguma cultura ou expressa a crença no sobrenatural. Ou seja, não há tanta negação à existência de Deus, mas a rejeição de que ele julga as ações e pensamentos das pessoas. É lógico que existem muitas teorias hoje, né, na humanidade de que não existe Deus, isso é o ópio, né? Dizem, né, a religião é o ópio da humanidade, o ópio do homem, coisas desse tipo. Só que eu estava fazendo uma análise ao montar essa aula e pensa comigo, quais são os filmes que mais fazem sucesso? Geralmente são filmes que envolvem algum tipo de terror, de coisas macabras. O gênero do terror, ele talvez seja um dos mais assistidos. Hoje também o gênero dos super-heróis. E por que as pessoas são tão apegadas a gênero de super-herói, a gêneros de terror, de sobrenatural? Porque dentro de cada pessoa existe uma fagulha de Deus, que é o espírito daquela pessoa, que veio de Deus. Então, ainda que falem assim, não existe Deus, mas você vê que o apego dela a jogos, a filmes, a literaturas que envolvem sobrenatural, né, ela vai dizer que é só para se divertir, mas que ela não acredita em nada daquilo. Não, querido, por que este sabor aguça o seu paladar? Né? Entende o que eu quero dizer? Por que isso chama a sua atenção? Porque todo ser humano é espírito também, tem dentro de si espírito. Então, o ser humano ele é atraído pelo sobrenatural. E você vê que muitas pessoas dizem que não existe Deus, mas acredita em algum tipo de cartomancia, acredita em algum tipo de astrologia. Aqui eu estou apenas dando uma nomenclatura mais comum a essas variantes que existem no mundo. Quantas pessoas você vai ver, às vezes, falando assim, o universo conspira a meu favor? Mas como assim o universo conspira? Se o universo veio de uma explosão cósmica e tudo evolui pela necessidade de evoluir, né? Então existe uma inteligência por trás disso aí que leva a essa evolução. Ou seja, o ser humano ele tem necessidade de algo maior, de uma força superior. E aí, eu pensando bem, eu falei, olha só, as pessoas acreditam em Deus. Não dessa forma que nós acreditamos, falando Deus de Israel, Deus da Bíblia, mas a própria ciência, os cientistas mais sérios hoje em dia defendem um ponto de vista chamado design inteligente, de que toda a criação ela é perfeita demais e ela se repete em padrões do macro ao micro, ou seja, do maior ao menor, que não pode ser coincidência. Alguém tem que ter pensado nessa repetição de designs, né, em tudo que existe. Eles chamam de design inteligente. Ou seja, tudo para não falar há um Deus. Só que quando as pessoas atestam quanto ao sobrenatural, e até séries médicas, se você assistir algumas mais famosas, em algum momento envolve algum tipo de misticismo, de oculto. Até um filme de zumbi, gente, você tem que entender esse cenário pós-apocalíptico, ou seja, como se fosse uma consequência da ação do homem. Então, a cultura humana, ela leva as pessoas a gostarem de algum tipo de místico, de algum tipo de sobrenatural. E isso atesta que, na verdade, as pessoas acreditam sim em Deus. Né? Agora, elas não acreditam no Deus da Bíblia. Ou seja, elas não acreditam que existe um Deus que é criador e que toma conta da sua criação, que se importa com a vida, com a humanidade e que irá julgar todo mundo por aquilo que faz, por aquilo que pensa. A rejeição não é a existência de Deus, a rejeição é a soberania de Deus, é a Deus ser rei, a Deus ser Senhor. Se nós começarmos a apregoar um Deus que não toma conta da vida humana, um Deus que criou as coisas, mas tudo está do jeito que está, porque ele não tem coisas mais importantes para fazer, então tudo é só consequência nossa.
as pessoas vão começar mais a ser receptivas para essa mensagem. Por que essas igrejas com a mensagem muito amorosa, entenda o que eu quero dizer com essas aspas, né? Que não foca muito numa obediência, que não foca numa mudança de vida, apenas no amor, no positivismo, que pensa muito, que foca muito na mensagem de autoajuda às pessoas, lota tanto de pessoas e cresce assustadoramente. Não é porque Deus está envolvido, não. É porque as pessoas gostam de um lugar para se sentir bem, para ouvir algo que vai motivá-las, que vai massagear o ego delas, que vai colocar elas como boas pessoas. Eu não sou perfeito, mas eu tenho a minha fé. Eu não sou perfeito, mas eu busco aqui um alimento para a minha alma. Mas elas não se sujeitam a Deus. De que forma? Obedecendo os mandamentos, obedecendo a palavra. Então, a rejeição da humanidade não é a existência de um Deus. Eu cheguei a essa conclusão. Só o tolo, o completo idiota, por mais que você pense que ele é inteligente, é que nega a existência de uma força superior. E aí a gente vai chamar a força superior de Deus, porque só existe um Deus. Então, nós já sabemos essa verdade. Mas vamos dizer na linguagem do mundo, só um completo idiota nega a existência de uma força superior, porque a própria criação, quanto mais você estuda, mais você percebe que tudo é muito perfeito para ter sido uma mera obra do acaso. Então a rejeição não é a existência de Deus, a rejeição é a existência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele tem uma personalidade, ele tem uma vontade, né? E ele é rei, ele reina. O caos que a humanidade vive está sob o controle de Deus. Não pense que Deus perdeu o controle porque tudo está do jeito que está. Muita gente pensa isso. Deus criou, mas Deus abandonou tudo por aí. Negativo, Deus não abandonou nada. Toda a desordem que acontece na humanidade hoje também está no controle de Deus. E nós vamos ver isso hoje nesta aula, tá bom? Não pense que Deus ele perde o controle de alguma coisa, porque isso é impossível de acontecer. Quem perde o controle são as pessoas, é o próprio homem que perde o controle sobre si mesmo. Deus não perde o controle de nada. Então, pense sobre isso que eu estou colocando para você. Analise aí as ficções, analise aí os romances, analise as teledramaturgias. Em algum momento é envolvido uma espécie de oculto, de místico, de sobrenatural. E isso vai apontar, então, que a rejeição do ser humano a Deus encontra a sua identidade, porque Deus tem uma identidade. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o Deus da Bíblia. Tá bom? E esse Deus é que as pessoas não querem. Mas qualquer outra forma de Deus que os agrade, que faça mais sentido para a sua cultura, para os seus gostos pessoais e coletivos, esse Deus pode ser negociado, viu? Eu tenho percebido isso e ao montar essa aula eu cheguei a esta conclusão bem interessante. Do verso 21 ao 22 vai dizer o seguinte: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só o que Paulo diz, está vendo? As pessoas conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. O que isso quer dizer? É exatamente a explicação que eu acabei de te dar. A pessoa ela vai, então, recorrer a alguma Gente, pode ser até uma brincadeira. Tem gente que brinca, né, quanto à existência de Deus. Eu vejo comediantes do Brasil que não acreditam em Deus, falam que são ateus, não acreditam na existência de Deus. Não, eu acredito no universo, na vontade do universo. Olha só, é o que Paulo está explicando. Se tornou louco. Porque está reconhecendo uma força superior. Pode ser uma energia positiva, né? Não interessa como a pessoa vai nomear, mas ao reconhecer uma espécie de superioridade à existência humana,
ela está então conhecendo a Deus, mas aí ela está rejeitando esse conhecimento, não glorificando a Deus e começa a nomear Deus de outras coisas, para não se sujeitar ao verdadeiro Deus. Isso é incrível, essa explicação de Paulo. Isso é maravilhoso. Não sei se você está conseguindo captar a minha explicação, mas se você estiver entendendo, acho que vai esclarecer e te ajudar a pregar para um leque de pessoas muito mais amplo. Afinal, o que é sabedoria? O conceito popular atesta muitas coisas, tais como o alto nível de estudo, o domínio sobre determinados assuntos, a formação acadêmica, as experiências de vida e etc. Porém, para Paulo, se resume ao reconhecimento de quem é Deus. Nós temos uma régua para medir sabedoria, né? E existem mais exemplos, mas eu coloquei aqui talvez um dos principais que eu analisei assim, que a gente mais fala, né? Que quando alguém estuda muito, quando alguém tem um domínio muito grande sobre um assunto que nos interessa, aquelas pessoas que têm formação acadêmica bem avançada, pessoas que têm história para contar, experiência de vida e tantas outras coisas. É isso que é a nossa régua para medir quem é sábio e quem não é. Mas Paulo ele deixa claro que a verdadeira sabedoria é quem reconhece Adonai, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como Deus, tá bom? E não interessa, né, o que eu acho, não interessa o que você acha, interessa o que a Bíblia fala. E eu não negocio com essas coisas. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E quem encontra sabedoria? Né? Porque Salomão, inclusive, falou, né, que o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus. Então, quem não teme a Deus, não tem sabedoria. E temer a Deus não é falar que ele existe, tá? Ou acreditar em alguma forma de existência divina, como eu falei aqui anteriormente. É você reconhecer que Deus tem uma identidade, que Ele é uma mente, que Ele é uma pessoa. Como assim Deus é uma pessoa? Deus é espírito, mas Ele é pessoa aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 a 25. Olha o que diz. Mas nós pregamos ao Messias crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando que Deus é uma pessoa? Em Yeshua, em Jesus. Então, no seu Filho, Deus é uma pessoa, entende isso? A pessoa de Yeshua é a manifestação física do próprio Deus. Então, se você reconhece o Deus de Israel como Deus, você chega à pessoa de Yeshua. Se você chega à pessoa de Yeshua, então você é uma pessoa sábia. Agora, tudo o restante que nós consideramos como sabedoria é conhecimento, é inteligência, mas não é aquilo que Paulo nos ensina. Então, entenda que uma pessoa verdadeiramente sábia é aquela que reconhece a existência de Deus, que reconhece que esse Deus é o Deus da Bíblia e que reconhece que esse Deus da Bíblia tem um Filho que salva e perdoa pecados, Yeshua. Se você não tiver essas 3 etapas, você está caminhando para a sabedoria, mas você ainda não é totalmente sábio. Você não pode parar na crença, existe um Deus. Não. Você tem que avançar, né, para que ele é o Deus da Bíblia. Eu acredito que o Deus da Bíblia é Deus. Mas eu não acredito em Yeshua. Então, não é sábio ainda. Está caminhando para a sabedoria, mas ainda não é sábio totalmente. Tá bom? Então, sabedoria é isso, tá? Crer que Yeshua é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, vivo está, é o Salvador, né? É a expiação de Deus para todo pecado. É acreditar que esse Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, e acreditar que Ele é o único. Então, isso é sabedoria segundo o que Paulo nos apresenta, ou seja, segundo aquilo que o próprio Deus, então, nos apresenta.
A ciência só se torna inimiga da fé quando se coloca acima das leis de Deus para a manutenção da sua criação, ou ao se ensoberbecer sobre as capacidades que o próprio Deus lhe deu, negando a sua existência. Gente, a ciência, o estudo científico, não é inimigo de Deus. Foi Deus que concedeu a inteligência ao homem para estudar. E como o Rabino Shulam fala muito, e eu quero aqui usar a colocação dele, eu não quero voltar a cultuar, não quero voltar a estar em casa sob luz de velas. Eu gosto de energia elétrica, eu gosto de colocar minha mão ali no interruptor e ligar a lâmpada, né? Se alguém não tivesse estudado sobre transmissão de ondas, energia, nós não teríamos essa live aqui hoje, nós não teríamos esse tipo de comunicação, né? Seja telefone, seja internet, ou todas as outras que existem. Mas o problema é que, ao começar a estudar sobre a existência, sobre o poder da criação, o homem, então, acha que o seu próprio conhecimento é o seu Deus. E aí usa a inteligência que Deus lhe deu para poder usufruir da criação, fazendo o quê? Negando a existência do eterno. Quando fazemos isso, né? Quando eu digo fazemos, é enquanto humanidade. Quando fazemos isso, então estamos desviando o propósito do propósito de Deus. Então, todo o estudo, toda a medicina, né, que existe não é contrária à vontade de Deus, desde que ela não ultrapasse os seus mandamentos, ultrapasse aquilo que o próprio Deus instituiu para a manutenção da vida, para a manutenção do mundo, né? E aí a gente sabe que muitas pesquisas não sabem a hora de parar, né? Hoje está sendo desenvolvido, inclusive, né? O mundo está lutando pela pesquisa do embrionária, né, da célula-tronco. Será que deveríamos estar avançando tanto assim? Mas isso pode fazer maravilhas. Mas a que custo? Porque célula-tronco são fetos abortados, né? E aí, quando é abortado de forma natural, porque houve uma complicação na gravidez, é uma coisa. Agora, o aborto premeditado, ele é um crime, ele é crime de assassinato. Eu não penso assim, a lei não fala assim. Que lei? A lei do homem, mas a lei de Deus fala. E aí você pode dizer o que você quiser. Você vem com essa teoria, mas aquela mulher que foi estuprada, que pena que ela foi estuprada. Realmente é terrível isso, né? Deus também não queria que o estupro acontecesse, não. Mas eu já vi, eu e minha esposa, nós já vimos testemunho de uma mulher que se levantou num evento cristão, inclusive, para falar contra o aborto. Por quê? Porque ela era fruto de um aborto, mas a mãe dela não teve coragem de abortá-la. E ela era um grande instrumento de Deus. Ela se coloca como uma pessoa importante, como ela é uma pessoa, é um ser vivo. E aí ela fala, e se minha mãe tivesse me abortado, porque nesse caso pode abortar? Então as pessoas não colocam isso daí não, tá? Esses defensores do direito, esses defensores do direito da mulher e coisas assim, não colocam em pauta essas questões. Falam de forma criminosa, mas quando de criminosa é contra Deus, tá? Contra a palavra de Deus. Falam de forma envolvente, falam de uma forma sedutora, porém, eles não estão lutando pelo direito da mulher, não. Porque o direito da mulher, como o direito do homem, como o direito da criança, do adolescente e do idoso, todos eles estão na palavra de Deus. E nenhuma lei humana é superior, melhor ou mais eficaz do que as leis que o próprio Eterno criou. Então, a ciência não é inimiga de Deus, desde que não ultrapasse aquilo que o próprio Deus instituiu, tá? E olha, igualmente a religião, em especial a judaico-cristã, só se torna maligna e nociva à fé quando instaura e prioriza os seus próprios dogmas sobre as verdades de Deus em sua palavra. Hoje está na moda, né? Falar o seguinte, não seja religioso, fariseu hipócrita. Mas olha só, quem diz que ser religioso é ruim? Muito pelo contrário, ser religioso é muito bom, porque a palavra religião vem do grego religare, que é reconectar-se com Deus. Então, a origem da palavra religião é muito bonita e todo segmento judaico-cristão, que tem as suas normas para ter ordem e decência, é muito bom.
O problema não é você ser religioso, o problema é quando você coloca o dogmas da sua religião como superior àquilo que Deus ordenou, tentando encaixotar Deus, né, no seu conceito do que ele é e do que ele pode ou não pode fazer. Então, hoje, mesmo as igrejas cristãs rotulam e limitam Deus ao seu pequenino entendimento sobre as coisas de Deus. Ah, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz mais aquilo, porque milagre é só para a época dos apóstolos. Escrito isso não está em lugar nenhum. Mas aí pegaram alguns versículos totalmente isolados, né? E montaram suas doutrinas, montaram suas teologias, e hoje encaixotam Deus nos seus rótulos, né? E Deus, ele não é o que o ser humano pensa sobre ele. Deus, ele é aquilo que ele diz ser na palavra. E uma coisa eu posso atestar para vocês, viu? Eu sei por que muitas das vezes nós irritamos muitas pessoas, né? Porque elas querem debater conosco sobre Deus, só que o Deus dessas pessoas é mais aquilo que ela ouviu do pastor, é mais aquilo que a teologia dela fala, e muito pouco aquilo que a Bíblia diz. Muita gente fala, a Bíblia diz. Diz aonde? Não sei. Aí quando sabe, você vai lá ver aonde diz, não diz exatamente aquilo que ela fala. Então, religião não é ruim, tá? Toma cuidado com isso, porque mesmo a igreja cristã que começa com essa bobeira, não, religião é legalismo, é farisaísmo hipócrita. Não, não é. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Tá bom? Inclusive, é um dos motivos de Paulo cobrar tanto a Corinto, porque é espiritual demais, e aí não tem ordem, não tem decência, é uma bagunça, é um desfreio, né? E não é assim. Agora, se você coloca os dogmas religiosos como mais importantes do que os mandamentos de Deus, você já começa a errar por aí. Segundo, você se relaciona com Deus ao praticar religião, sim. Só que não é só praticar a religião, porque a religião não envolve faça isso ou faça aquilo dentro da igreja. Não. Praticar religião envolve se relacionar com Deus, da forma como a Bíblia aponta. Então, vamos tomar um pouco de cuidado, porque isso está tirando das pessoas a ordem e a decência. E isso está fazendo as pessoas esquecerem que Deus tem uma religião, sim. Olha, qual a religião que Deus tem? A Bíblia. Todo mandamento, todo o estatuto que Deus coloca na Bíblia e que ordena fazer, isso é uma religião. A religião verdadeira, né? O religamento das pessoas com Deus. Então, se eu pratico uma festa bíblica, se eu cultuo de forma bíblica, se eu trabalho no meu dia a dia de forma bíblica, tudo isso eu estou praticando religião. Então, às vezes, o diabo ele vem com um sapatinho de algodão, né? Ele vem lançando um conceito que você tem que ser espiritual, que você tem que ser, né, espontâneo demais, e aí você vai jogando para fora as ordens do culto. Por isso que tem gente que às vezes dorme na igreja ou nas igrejas quando tem um mínimo de liturgia, porque não, isso é formalismo, isso é ritualismo dentro do culto, como pode? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada, tá? Tem que ter certas coisas que tem que se repetir constantemente, é ordenança de Deus. Agora, o problema não está na repetição, o problema está em como você encara a repetição. Para alguns atletas, a repetição é um meio de se alcançar o objetivo que ele tem de ser um profissional de alto nível. E por isso se destaca, ganha medalhas, ganha prêmios e ganha dinheiro e tudo mais. Para outros, aquilo ali é chato, é cansativo, não precisa disso, porque eu tenho talento. E um pequeno parênteses, né, o futebol brasileiro, né, tomou aí um sacode de 7-1 em 2014 da Alemanha porque tinha talento. Os alemães não tinham tanto talento, mas tiveram repetição, constância, prática, trabalho, e aí deu no que deu, né? Fechei o meu pequeno parênteses. Então veja que não basta ter aptidão natural, você tem que trabalhar a sua aptidão. E trabalhar a aptidão, vamos dizer assim, do atleta é a sua religião.
né, de um grande palestrante, de um grande músico. Nenhum grande músico, por mais talentoso que seja, ele não só pega na guitarra, só pega na bateria, ou qualquer outro instrumento, no dia lá da sua apresentação. Ele estuda, repete. Por quê? Porque ele tem um objetivo de ser grande. E se nós queremos ser grandes no reino de Deus, então nós temos que seguir o conselho de Yeshua lá em Mateus capítulo 5. Nós temos que viver e ensinar os seus mandamentos. Ou seja, nós temos que ter uma religião, nós temos que ter uma repetição de algumas coisas na nossa vida. Agora, a nossa religião tem que ser a de Deus, aquilo que ele coloca na Bíblia Sagrada, e não aquilo que as pessoas apresentam dentro dos seus templos como sendo divino. E aqui eu quero ler Isaías, né, capítulo 29, verso 13, que é a citação que Yeshua faz em Mateus 15, de 7 a 9. E também faz essa citação lá no livro de Marcos. Agora, veja bem. Olha só o que o próprio Deus fala aqui, olha. Isaías 29, verso 13. Porque Adonai disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E assim como os judeus da época de Yeshua estavam mais apegados às tradições rabínicas, como hoje inclusive do que ao mandamento original em si, e Yeshua veio combater isso, né? Eu dei uma aula recentemente, se eu não me engano, na festa de Simchat Torá, explicando até esse episódio de Mateus 15, vale a pena assistir. Procura aí que você vai achar no nosso site. Também, hoje, eu estou combatendo o quê? Você ignorar o que Deus ordenou para ser praticado, repetido, crido e amado, né, por nós, porque Ele que instituiu, por causa desse conceito, desses mandamentos humanos. Esse é um tipo de mandamento humano, não, porque religião é coisa má, é farisaísmo hipócrita. Cuidado com esses termos, você nem sabe direito o que você está falando, a verdade é essa mesmo. E aí vira aquela desordem, cada um faz para onde aponta o nariz, né? O que tem de gente que se considera bíblica, mas não é apegado a dogma. E aqui já fica um segundo asterisco, né, para você, sobre Paulo. Ele combate com muita avidez o apego a dogma humano, tá bom? Então, em muitos momentos da carta dele, quando ele está falando contra a lei, não é contra a lei de Deus, é contra a lei do homem, contra dogma, como se fosse divinamente inspirado. Tá? Que é a mesma coisa que Yeshua fez. Então, perceba que a ciência foi dada por Deus, a religião, e aqui quando eu digo religião, lembrando que eu não estou falando assim, é o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, não. Deus não criou nenhuma dessas religiões. O que Deus criou foi a sua lei, a sua palavra. E todos aqueles que se reúnem, mas obedecem à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é a verdadeira religião de Deus. Então, tanto a ciência quanto a religião, se não sobrepujarem aquilo que o próprio Deus ordenou, não é inimiga da fé. Tá bom? Muito pelo contrário. Verso 23 a 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, está vendo? Paulo está aqui com argumento, ele está falando sobre que todo dia a criação prega, expressa quem é Deus. E aí ele fala que toda a inteligência humana, se não reconhece, né, Adonai como Deus, perdeu o seu propósito, e as pessoas então são loucas, não é verdade? E aí ele vem agora falando que quando você não reconhece Deus, o Deus da Bíblia, você se torna
idólatra, tá? Você se torna idólatra. E aqui eu fiz questão de colocar essa questão aí do homem corruptível, porque algumas pessoas vão dizer, não, mas eu fiz uma imagem de Yeshua, eu fiz uma imagem do pai de Yeshua, da mãe de Yeshua, eu fiz uma imagem do apóstolo Paulo, São Paulo, e por aí vai. E Paulo está sendo tão claro aqui, olha, se você faz a imagem de homem corruptível, você é idólatra também, não é só quando você faz de ave, de quadrúpede, de réptil, como alguns segmentos de fé do mundo fazem. Não. Aqui ele está sendo claro, falando que quando você faz a imagem de um ser humano para se conectar com Deus, você errou o caminho, você se perdeu. Deus te despertou para o conhecimento de quem Ele é, mas você se perdeu. Embora idolatria possa significar muitas coisas na vida de uma pessoa, olha para mim aqui um instante. Idolatria é muito mais que uma imagem de escultura. Você pode idolatrar um relacionamento, você pode idolatrar um trabalho, você pode idolatrar dinheiro, você pode idolatrar a si mesmo, né? Você pode ser um narcisista, né? Lembra da história de Narciso? Olha que imagem bonita no lago, olha, sou eu mesmo, que rapaz lindo. E ficou tão apaixonado por si mesmo que se afogou. Mas, enfim. Então, existem muitas formas de idolatria, tá? Porém, o sentido literal não pode ser ignorado. E é certamente o pior pecado cometido contra Deus. Toda religião que professa fé em Yeshua, mas possui ídolos, imagem de esculturas, é enganosa, e nela não está a verdade. Este pecado deve ser rompido totalmente e em definitivo. Como eu disse, talvez você vai alegar para mim, mas as igrejas evangélicas estão cheias de idolatria dentro delas, disfarçado. É verdade. E isso não as isenta do seu pecado, e isso não quer dizer que elas não precisam se corrigir. Só que aqui Paulo ele está sendo específico em falar de transformar a representatividade do divino, do sobrenatural, na imagem de alguma coisa. Na imagem de animal, na imagem de homem, de outro ser humano, na imagem talvez dos astros, da lua, do sol, ou seja, tudo aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou pode expressar quem Ele é, mas você não deve reverenciar a criação como sendo o próprio Deus. Isso é errado, isso é idolatria. E essa forma de idolatria, bem básica, ela é terrível, tá bom? Contra Deus. É o pior pecado. Mas o assassinato também é terrível. A imoralidade sexual também é terrível. Derramar sangue inocente, comer sangue, também é terrível, mas a idolatria é a pior de todas. Entenda isso. Não há um livro sequer que Deus não fale contra idolatria. Porque é o pior pecado, porque você está mudando a glória dele. E quando a pessoa ela não reconhece Deus, então ela muda a glória de Deus, se tornando idólatra. E isso não é hoje só, não. Aliás, hoje a idolatria ela já está bem instaurada no mundo, né? Hoje em dia, eu não sei se as pessoas ainda estão criando novos ídolos, né? Mas a humanidade hoje ela vive, historicamente, já muitas idolatrias que veio do passado, que se criaram lá atrás. Ok? Então, qualquer religião, lembra que eu estou falando de religião umbana, que eu expliquei agora há pouco, né? Acabei de explicar o que é a verdadeira religião. Qualquer religião, ou seja, qualquer instituição de fé no mundo, que fala até que acredita em Yeshua. Não acredita em Yeshua, ele é o Filho de Deus. Mas que possui dentro de si ídolos, não tem conexão com Deus. Nesse lugar não está a verdade. Tá bom? E esse é um dos motivos porque, apesar da igreja evangélica não ser perfeita, eu sou evangélico. Porque, embora como um todo existem muitas coisas erradas que precisam ser consertadas,
Mas o pior, pelo menos, já saiu, que é a idolatria literal. Como eu disse, idolatria não é só imagem de escultura. Mas eu não posso também entrar num discurso de que, como idolatria também pode significar outras coisas, né? Não. Eu tenho que entender que o pshat, o simples, ele não pode ser ignorado. Então, idolatria, em primeiríssimo lugar, de qualquer aplicação que ela pode ter na nossa vida, ela é imagem de escultura, tá bom? Ou representatividade. Você pode não ter uma imagem, mas se você ficar olhando para o sol, olhando para a lua, e, oh, Deus, pronto, você fez um ídolo, está ali. É uma criação que você está adorando, os astros, e por aí vai. Então, esse tipo de idolatria básico, primário, que é representar Deus através de uma criação, venerando a criação como se fosse o Criador, isso é errado. Um dia eu recebi uma pergunta do Bruno, né, o esposo da Marcilene, de uma pessoa que questionou ele no trabalho sobre a Arca da Aliança. Mas então o que é a Arca da Aliança? Né? Só tem um detalhe. Deus, em momento nenhum, mandou ninguém adorar a Arca da Aliança. Você não vê Moisés adorando a Arca da Aliança e reverenciando a Arca da Aliança, nem os sacerdotes. Moisés ele reverenciava a glória de Deus que se manifestava sobre o tampo da arca, não o objeto arca. O objeto era sagrado, porque tinha representatividade, mas você não vê na história bíblica o povo adorando, reverenciando a arca. Isso não existe. Porque, embora ali é um símbolo da presença de Deus, mas Deus não manda adorar aquilo ali. Aquilo ali tem um outro objetivo. Então, toma cuidado aí para não desvirtuar as coisas, tá bom? Toda idolatria literal, gente, ela tem que ser rompida em definitivo. Não há negociação com essas coisas, não. Tá? Não há. Ah, mas fala de Yeshua. É engano. Não, mas faz obra de caridade. É engano. Se tem idolatria, é engano. Tá bom? Olha 1 Coríntios 10, 19 a 20 e também o verso 22. Vale a pena até você ler todo o contexto depois. Paulo dizendo, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Aí as pessoas não gostam, né? Mas eu estou só falando o que a Bíblia diz, né? Até onde eu sei, o Brasil ainda é um país em que me permite acreditar na minha religião e professá-la. Então, só estou repetindo aqui o que a Bíblia está apontando. Todo mundo que tenta alcançar a Deus através da idolatria literal tem comunhão com o demônio e não com Deus. Entendeu? Não há espaço para margem, para negociar isso daqui. Uma vez uma pessoa me questionou da seguinte maneira. Ah, mas pastor, se eu for legal... Olha só como é que vem. Mas vamos supor que eu estou chegando, que eu estou vindo de algum lugar com muita fome, estou a ponto de morrer de fome. E aí eu estou vendo uma barraquinha de uma festa consagrada a algum ídolo. Quer dizer, então, que por causa desse legalismo é melhor eu morrer de fome do que eu ir lá e orar e comer? É melhor você morrer de fome. É exatamente o que Paulo está ensinando em 1 Coríntios 10. Você não pode ficar participando da mesma mesa do Senhor e da mesma mesa do demônio, porque aquilo ali tu está consagrado. Se está consagrado a um ídolo, é consagração a demônio. As pessoas que estão fazendo aquilo, elas não têm consciência disso, tá bom? Você não tem que sair lá tampando pedra em ninguém, porque naquele momento, inclusive, provavelmente você não vai ganhar a atenção de ninguém. Não é nessa hora. Deus vai te dar o momento certo e a oportunidade certa de pregar sobre a verdade. Agora, tem gente que leva essas coisas para dentro da igreja, inclusive. Não, vamos levar a festa junina para dentro da igreja, a festa jesuína, né, que até falam assim. Ô, gente, festa julina, ela não é uma festa só de barraquinha de coisas gostosas e quentes.
tá bom? Ela é festa de São João. Ela é consagrada ao ídolo São João, não ao apóstolo João, tá? Porque o pobre do João não tem nem culpa. Está lá, está morto, esperando a ressurreição, como qualquer outro santo que já morreu até hoje, né? E eu creio que quando eu morrer, se você também morrer antes da volta de Yeshua, morreremos salvos, então também seremos santos, que saímos desse mundo, santificados por Yeshua, tá bom? Aí você traz a festa para dentro da igreja. Ah, mas eu não trago o ídolo, mas você traz a festa do ídolo, é a mesma coisa. Aí você pula fogueira, né? Você sabia que existem 4 tipos de fogueira e cada uma é montada de acordo com um determinado ídolo? Então, assim, mas por que fazem isso? Porque querem facilitar a vida das pessoas. É o que eu disse aqui no início. Querem Deus, mas não querem que Deus se meta muito na nossa vida. Afinal de contas, nós estamos fazendo em nome de Yeshua, nós estamos fazendo em nome de Jesus, então Deus vai considerar todas essas coisas. E Paulo ele diz o contrário, a gente vai ficar irritando o Senhor até quando, o Senhor e Yeshua? Porque nós não somos mais fortes do que Ele. E Paulo aqui está falando de experiência própria. Quando Yeshua fala para ele, dura coisa é combater contra os aguilhões. Ou seja, você está combatendo, menino, contra alguém que você não pode. Você está combatendo contra mim. Por isso que a conversão de Paulo ela é tão impactante, ela é tão radical. E hoje, o radicalismo da conversão perdeu a força. Porque o que nós mais vemos são pessoas convertidas a Deus, mas que continuam sendo ali, né, se relacionando com o mundo do jeito que fazia antes. Mudou só alguns aspectozinhos, mas você sabia que conversão é ser totalmente radical? Porque você está indo numa direção, você muda para outra, completa. Sem negociações. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Saiu. Mata, levantou o cutelo. A fé não negocia, a fé obedece. Tá bom? Então, idolatria é o pior pecado que existe contra Deus. Tá bom? É o pior pecado. E aí, dando seguimento, do verso 25 ao 27. Falando ainda sobre idolatria. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu não tenho como não falar disso aqui, está em Romanos, eu tenho que dizer, tá bom? Então, agora, doa quem doer, eu estou falando daquilo que a Bíblia apresenta. É direito de todo ser humano se expressar da forma como melhor lhe convém. Porém, a verdade divina e bíblica é que toda relação sexual ou identificação de gênero, além da natural criada por Adonai Deus, é consequência da idolatria. Portanto, também é pecado. Gente, não tem churumelas aqui. A pessoa ela quer se identificar como A, B, C, D, E, F, G, H, sei lá, porque são. Eu sou sincero, eu não conheço todos os gêneros que hoje dizem existir. Se ela quer se identificar, ela pode. Ela deve. Em que sentido que eu estou falando que ela deve? Quer fazer, faz. Quer ser, seja. Porque Deus, que tem todo o poder, ainda não desceu aqui e impediu ninguém de fazer isso, então não sou eu que vou fazer isso. Quer fazer? Tudo bem, faça. Porém, também é meu direito de falar que, biblicamente, isso é pecado. Tá bom? Porque Deus fala que é pecado, porque vai contra o que Ele criou. Toda criança que nasce, ela nasce ou com órgão sexual masculino ou com órgão sexual feminino. E nenhuma criança nasce pensando, eu vou usar isso aqui, na verdade, dessa forma. Quando eu crescer tantos anos, eu vou fazer uma operação e vou mudar o que isso aqui é. Não, ou nasce macho ou nasce fêmea. Os hermafroditas são um erro
biológico, ou seja, é uma disfunção cromossômica que acontece numa pessoa e ela nasce com um órgão a mais. Mas até onde eu sei, e eu já estudei, ela não nasce com os dois totalmente formados, não. Ela nasce com a tendência para um e com uma disfunção hormonal para outro, porque isso é uma coisa anormal, tá bom? Então, o que é que nasce? Nasce o que Deus criou. O que Deus criou? Macho e fêmea. Agora, cresceu, quer usar do jeito que quiser, quer se identificar assim ou de outra forma, tudo bem. O meu problema não é esse. O meu problema é querer falar que isso é natural. Não, não é natural. O natural é o que acontece e ninguém tem poder para que desaconteça. Se um pai e uma mãe decidirem que o seu filho, homem, ele vai ser criado como mulher, ele vai ter que esperar essa criança nascer, vai ter que esperar essa criança atingir uma certa idade para depois fazer alguma coisa com ela. Porque dentro do ventre da mãe, ninguém tem poder de ir lá e fazer nada. Então, olha só, a natureza expressa quem é Deus. Então, gente, não tem outra coisa, tá bom? Então, toda forma de relação ou identificação de gênero contrária à criação de Deus é pecado. E detalhe, é consequência da idolatria. A idolatria da humanidade contra Deus fez com que Deus permitisse à humanidade, então, se corromper sexualmente. Nossa, mas é o que está escrito, é o que Paulo está falando claramente. E as pessoas têm uma dificuldade. Outro dia eu ouvi um pastor falando o seguinte: não, porque Deus, Ele não tira ninguém de você. É a vida que tira os nossos entes queridos. Que isso? Que absurdo é esse? Ninguém morre, ninguém vive se Deus não permitir. Deus é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Deus é o dono de tudo. Então Deus é o dono também desse pecado? Sim, Deus é o dono de tudo. O diabo não pôde ser diabo sem a permissão de Deus, entenda isso. Nasceu o mal lá dentro do diabo, mas nasceu com a consciência de Deus, com a permissão de Deus. Não. Eu vou te mostrar aqui algum textozinho aqui, que as pessoas não entendem isso aqui, não. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Olha, ele não fala que ele permite as trevas. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Ra, em hebraico, né? Ra. Eu, Adonai, faço todas essas coisas. Mas espera aí. Deus cria o mal? Sim. Então Deus é mal? Não. Vou te dar um exemplo bem bobo. Quando a minha filha, que tem 10 anos hoje, ela faz algo que me desagrada, eu preciso de educá-la. E como que eu a educo? Quem é pai e mãe de verdade? Eu vou punir ela de alguma forma. Então eu crio para ela uma consequência. Por você fazer isso, você vai perder isso. Por você não fazer isso, você vai deixar de ganhar aquilo. E, nesse momento, isso que eu criei, para mim, é o quê? É juízo, é justiça. E para a criança, é mal. Para ela é um mal, porque ela está perdendo, ela está deixando de ganhar alguma coisa. Por isso que a criança chora. Por isso que a gente fica... Qual que é o sentimento que você tem quando você é demitido de um trabalho? E eu estou dizendo aqui de uma demissão justa. Nem estou falando de justa causa. Estou falando assim, te mandaram embora porque você não trabalha bem. Você não é um bom trabalhador e te mandaram embora. E você não queria perder o trabalho. Qual que é o sentimento que você tem? Sentimento horrível. Qual que é o sentimento que você tem quando alguém se separa de você? Você ama a pessoa, você quer estar com a pessoa, aquela pessoa não quer estar com você. Não é porque ela é uma pessoa safada, não. Porque você pisou na bola e aí o direito dela de não se sujeitar mais a você. Qual é o sentimento que nós temos nessa hora? A pessoa está fazendo o que é justo. Porém, para nós é mal. Estamos sendo punidos. Então, quando Deus fala que cria a treva, que cria o mal, Ele cria as consequências do pecado. Tá bom? E toda forma sexual errônea que existe é consequência da idolatria. E a própria idolatria é criação de Deus.
Deus criou a idolatria como um juízo para aqueles lá na Torre de Babel que se rebelaram contra ele. Não existia idolatria antes da Torre de Babel. E aí Deus cria o mal para aqueles que querem chafurdar no mal. Talvez esteja dando um nó na sua cabeça, né? Você fala, não, mas eu nunca ouvi isso. Infelizmente, porque as pessoas têm medo de falar disso. Aí as pessoas falam assim, não, o mal aqui que Deus está criando, na verdade, é no sentido... Não tem sentido, não. É exatamente o que está escrito. Tá? E Deus ele não deixa de ser bom por causa disso. Porque Albert Einstein, ele falou, diz a história, né, os relatos sobre a história sobre Einstein, que quando criança, uma professora falava dentro da sala que Deus não existe. E ele falou o seguinte, professora, existe frio? E ela falou assim, existe? Ele falou, não, existe ausência de calor. Quando não tem calor, então o frio passa a existir. Mas o frio é consequência da falta de calor. Existe noite? Existe escuridão? Ela falou, existe. E ele disse, não, a senhora está errada de novo. Existe ausência de luz. A partir do momento que falta a luz, então nasce a escuridão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus cria o mal como consequência da ausência dele na criação. A partir do momento que falta relacionamento com Deus, o mal existe. E é Deus que criou essa consequência. Ou você acha que Deus não tem controle? Você acha que se uma pessoa que se perde sexualmente, segundo o que a Bíblia apresenta, se ela quiser voltar para o que Deus criou, você acha que Deus não tem poder para restaurar ela? Por que Deus tem poder sobre tudo? Pensa nisso. Porque Ele criou tudo. Ele não criou tudo querendo que as pessoas sejam isso. Ele criou tudo querendo o quê? Trazer juízo sobre a ausência dele. Olha só o Salmo 42, verso 7. Um abismo chama a outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Olha só, está entendendo? Um abismo chama outro abismo. O que é isso? Aqui é o que Paulo está explicando. Um pecado gera outro, que gera outro, que gera outro, que gera outro. Isso tudo vem de onde? De onde que vem as ondas aqui no Salmo 42? De Deus, pesando sobre o salmista. Então, tudo é criação de Deus. O problema é que a gente não entende o propósito da criação dele. Então, isso aqui eu sei que deve estar chocando você. Mas não é a verdade. E eu não tenho medo de ensinar, de explicar a verdade, não. E deixa eu falar uma coisa aqui. Aliás, não vou falar não, está na próxima tela. Eu queria comentar uma coisa, mas eu lembrei que já está na próxima tela aqui. Do verso 28 a 32, ele segue dizendo, ainda sobre idolatria. E, como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, aí está vendo, aqui não está falando dos que cometem pecado sexual apenas, não. Conhecimento de Deus, então está voltando lá atrás, daqueles que tiveram o toque da existência de Deus, mas preferiram cometer idolatria. E aí veio já a primeira consequência, né? O quê? A disfunção da criação do homem e da mulher. E aí segue dizendo, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Que coisas que não convêm? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios,
infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, reconhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A raiz de muitos males. Tudo isso aí que você viu, tudo isso aí é o mal criado por Deus como consequência da idolatria. Entende? As pessoas elas se entregam a isso como consequência da idolatria. Ah, mas eu não sou idólatra, não, uma imagem. Mas você vem de uma sociedade, de um mundo idólatra. Todas as culturas no mundo foram idólatras, até Israel. Até mesmo a nação de Israel, que foi formada do ventre de Abraão, criada em Deus para ser uma nação diferente, ao longo da história, por que sofreu tanto? Porque se misturou com a idolatria das demais nações. Por isso sofreu todo o juízo que sofreu. Entende isso? Então, você pode não ser um idólatra direto, mas você vem de uma linhagem de idolatria, de um país idólatra, de uma raiz idólatra. No caso do Brasil, os nossos conquistadores são os que espalharam a idolatria comercialmente no mundo afora e lucraram absurdamente com isso, que é Portugal. Então, olha só, vê o retrato da humanidade hoje, não é tudo isso que o apóstolo Paulo apresentou. E tudo isso é o quê? É consequência da idolatria. A idolatria é a raiz de muitos males. Não é a raiz de todo mal. A raiz de todo mal é apego às riquezas. Mas é a raiz de muitos males. Para mim, a idolatria ela é consequência do apego à riqueza. Porque a partir do momento que alguém quis ser superior a outro, alguém quis ser superior a Deus, né, uma forma de riqueza, aí surgiu também a idolatria. Enfim, e a gente precisa de entender isso. A gente precisa de entender isso e combater isso com oração, com jejum, sabe? A gente precisa de abrir os nossos olhos para o mundo que a gente vive, para as consequências que a gente enfrenta. Por isso que você não pode ficar pegando princípios idólatras e trazer para dentro da sua fé, trazer para dentro da igreja. Não pode. Porque eu fiz questão de colocar aí, consentem com os que fazem. Ah, eu não faço, mas você permite. Ah, você não faz, mas você assimila. E eu lembro quando Yeshua disse que a gente não pode amar mais o pai ou a mãe do que a ele. E o que tem de pai e mãe cristão, né? Porque agora o filho ou a filha faz determinada coisa ou escolheu determinado caminho, opção, seja do que for na vida, agora está voltando atrás. Não, a gente não pode julgar, não, a gente não pode condenar. Realmente, eu não tenho poder para condenar, mas julgar eu posso. Não julgar a intenção do coração da pessoa, julgar a atitude. Porque esse é o poder que a palavra dá para todo cristão. Julgarmos a atitude nossa e também do nosso próximo. Em que sentido eu julgo a atitude do próximo? Eu não fico apontando a dedo na cara dele, enchendo o saco da pessoa todo dia, não. Mas me dá o direito de, na oportunidade concedida, expor para ela que, biblicamente, aquilo é pecado. E ela tem a opção de voltar atrás, se ela quiser. E, recentemente, eu tenho um jovem, conheço um jovem que, depois de, não sei, acho, passando quase 2 ou 3 anos fora de casa, abandonou a esposa, abandonou seus filhos para morar, né, com outra pessoa. Essa pessoa ela voltou atrás do seu pecado, reconheceu a Deus e está de novo com a sua esposa, com seus filhos, está feliz. Então, se você passa a consentir com o mal, porque agora teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe está praticando, aí você começa a querer adaptar o amor de Jesus. Não, porque na verdade nós entendemos errado. Não é assim. E foi assim que nasceu a igreja inclusiva lá nos Estados Unidos. Esqueci o nome do cara agora, quando um cidadão lá, porque perdeu o tio, porque o tio se matou, e ele, quando teve a oportunidade, não foi misericordioso com o tio na cadeia,
Aí ele começou a pensar, se sentiu tão culpado dele ter tido a oportunidade de tirar o tio dele da cadeia e não tirou, porque ele foi rígido demais. E aí ele, ao ver o tio se matar, ele foi consumido pelo sentimento de culpa e começou a falar, não, Jesus já morreu por todos nós, então todos nós estamos perdoados, não importa o que a gente faça, Deus não vai condenar ninguém mais. Isso é uma perversão da palavra. Por quê? Está consentindo. Então, amar as pessoas mais do que Yeshua não é quando você deixa de ir para a igreja só por causa de festinha, por causa disso ou daquilo, não. É quando você passa a ser conivente com o mal para poder abraçar quem você ama. Você não precisa de deixar de abraçar quem você ama. Um pai não desiste do seu filho nunca. Nem um filho dos seus pais, assim, né? Ou deveria ser o certo, pelo menos. Mas você não pode ser conivente com o erro que um ou outro comete. Tá bom? Então veja quantos pecados estão acontecendo hoje. Tudo isso aí, ó. E consequência do quê? Da idolatria. Paulo lista todos os pecados que sobrevêm à humanidade por causa da idolatria. E a única razão para ele dizer que todos os que praticam tais coisas merecem a morte não é porque desejasse isso, mas para realçar a necessidade da salvação e ampliar o conceito da mesma. Aí vem as pessoas, né? Jesus pregou amor, mas o apóstolo Paulo, ele não entendia tanto assim o amor, porque ele era bem legalista, né? Há quem diga isso. Você tem que entender o ponto de Paulo desde o primeiro versículo. Você não pode desconectar uma coisa da outra. A primeira aula que eu dei está conectada a essa quinta. Por que Paulo fala que todos são dignos de morte? Porque ele quer que todo mundo morra? Não. Ele tem um ponto aqui que ele está falando. Eu, Paulo, né? Fui alcançado, fui salvo em Yeshua, o Messias, filho de Davi, filho de Deus, ressuscitado, confirmado por Deus em poder. Eu sirvo a Deus no meu espírito, obedecendo a palavra pela fé, obedecendo a lei pela fé, né? Ele vem dizendo todas essas coisas, ele vem explicando o que é pecado, ele vem explicando que todo mundo está condenado, ele vem explicando que não há diferença para o judeu ou para o grego, né? Todo mundo, né, precisa de ser salvo. Aí ele lista o pior dos pecados, que é idolatria. Por quê? Porque ele está falando a uma audiência romana, né? Roma era, para aquela época, né, berço de idolatria ali para muitas culturas, né? E assimiladora de idolatrias. Um dos princípios do Império Romano era assimilar a cultura conquistada. Então, eles assimilavam os deuses da onde eles conquistavam. A Roma permitia que a nação conquistada continuasse com a sua idolatria, desde que passasse a assumir também a sua. Tá bom? Então você tem que entender isso. Então ele vem dizendo, ó, a idolatria acontece porque as pessoas não reconhecem a Deus, e em toda a terra as pessoas têm chance de reconhecer a Deus, mas aí preferem idolatria. E por que veio idolatria? Então aí veio todo tipo de pecado sexual, veio todo tipo de pecado de caráter, de ações, que é essa listagem do verso 28 a 32. E todo mundo que faz isso é digno de morte. Ou seja, ele está falando, então bota todo mundo na parede e fuzila todo mundo. Não. Ele está dizendo o seguinte, todos que pecam vão morrer. Ou seja, a morte é o salário do pecado. E por que ele diz isso? Porque ele tem um objetivo final. O objetivo final dele é exaltar a salvação, dizendo que todo mundo precisa de ser salvo. E aí ele dá uma lista ampla de pecados para poder apontar o quão perdida está a humanidade. Lá em João 3,16, olha só o que fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é isso que Paulo está querendo aqui, falando, né? Que todo mundo merece a morte. Olha só, todo mundo merece. Porém, Deus enviou Yeshua, é o que ele vai dizer no segmento de praticamente todo o restante da carta.
Então, quando Paulo aponta os pecados, ele não está querendo a destruição de ninguém, do pecador. Ele está dizendo o seguinte, olha, para que o mundo não seja condenado por tudo isso, Deus enviou Yeshua, o Filho de Deus, o Filho de Davi, a quem eu sirvo em meu espírito, né, que é poderoso. Então, Paulo ele tem um objetivo quando ele aponta pecado. Ele não está julgando o pecador, ele está julgando os pecados do pecador. Em que sentido? Ele não está rejeitando ninguém, ele não está condenando ninguém porque se enfiou nesse pecado. Ele está dando a causa, a origem de muitos dos pecados que existem, a idolatria, né, raiz de muitos males. E ele está dizendo, olha, todo mundo que comete essas coisas, infelizmente, merece a morte. Só que ele tem um objetivo a isso. Porém, ninguém precisa morrer. Basta aceitar Yeshua e romper os laços com tudo isso. Entende? O amor de Paulo pelas almas. E é muita ignorância, né, quando as pessoas não entendem por que Paulo está dizendo determinadas coisas. Então, esse é o objetivo de Paulo estar dizendo tudo isso aqui. E como eu li em João 3,16, Yeshua veio não para condenar, ele veio para salvar. Agora, entenda que não condenar não é sinônimo de ignorar o pecado. Não é isso que Yeshua veio fazer. Muita gente trata, ele não veio condenar, como isso? Ele veio salvar, então ele não leva em conta o meu pecado. Não. Ele leva em conta o seu pecado, porque ele pagou no seu próprio corpo, na morte, na cruz, o preço do seu pecado. Ele leva em conta os nossos pecados. Ele não leva em conta que nós praticamos esses pecados, se nós o aceitarmos. Qualquer pessoa de qualquer nação do mundo, de qualquer pecado que ela cometa contra Deus, se ela se entregar a Yeshua, ele não bota nenhum obstáculo para que ela seja salva. Ele vai falar assim, não, você abusou demais, você não vai ter, não, você não pode. Não, qualquer pessoa tem acesso à salvação através dele. Porque ele não veio condenar. Ou seja, ele não veio, a primeira vinda dele, tá? A primeira vinda dele não veio para punir a humanidade dos seus pecados, veio para tirar a humanidade dos seus pecados. E como é que ele tira as pessoas dos pecados? Através da sua morte e ressurreição na cruz, dando para elas o poder para mudarem a sua própria natureza. E é isso que dificulta a crença na existência do Deus da Bíblia. Porque as pessoas querem Deus, mas não querem romper com o pecado. As pessoas querem uma forma de afago sobrenatural, mas não querem obedecer às leis do Criador. Elas querem ter o seu afago espiritual, desde que Deus não se meta na vida de ninguém. É isso que as pessoas querem, mas não é isso que a Bíblia apresenta. Conclusão. 1 Timóteo 1, de 14 a 17. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Yeshua, o Messias. Entenda que eu vou mostrar para você com outras palavras do próprio Paulo como é que quando ele diz que todos merecem a morte, ele estava dizendo o seguinte, somos merecedores de condenação, porém Yeshua veio nos salvar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que o Messias Yeshua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Yeshua, o Messias, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que lindo. Olha que lindo esse texto. Paulo, ele fala o seguinte, eu sou o pior dos pecadores. Por que ele se coloca assim? Porque ele sabe de tudo que ele fez, de tudo que ele pensava contra Deus, ainda que ele achasse que servia a Deus. E ele fala, é como se ele dissesse o seguinte, olha, se eu, que era tão terrível, hoje eu enxergo que tipo de ser humano eu era. Se eu fui salvo, todo mundo pode ser. E ele se coloca aqui pior do que toda aquela listagem que ele deu lá em Romanos, que ele disse que é o pior dos pecadores. Então ele acha que o que ele fez é ainda pior do que tudo aquilo que ele listou lá em Romanos capítulo 1. E é por isso que eu te falo, quando ele diz todos merecem a morte, ele está dizendo, eu também mereci a morte, mas Yeshua me salvou. Então esse é o objetivo inicial. Paulo ele está exaltando o pecado, está exaltando o erro, a origem do erro, as consequências do erro, né? O juízo de Deus
abismo sobre abismo, porém, para apontar a superabundância da graça. Então, quando Deus ele cria juízo para pecado, ele cria as trevas por causa da consequência da ausência dele, não é porque ele quer acabar com a raça da humanidade. Mas se ele é bom de verdade, o mal tem que ter consequência. Então, uma vez que se afastou dele, vai ter consequência. Agora, ele não quer que as pessoas sejam condenadas na consequência. Ele quer que, através da ciência da consequência, as pessoas, então, se entreguem à salvação. Porque, verdadeiramente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ver daqui a pouco isso daí, né? Então, olha só que coisa linda, que coisa perfeita é o Evangelho de Deus. Deus criou o mal? Criou. Porém, Deus criou a solução para o mal. Se Deus criou a consequência para a ausência de Deus, Deus criou a cura para a consequência da ausência de Deus. Entendeu? Deus criou a salvação. De fato, a fé em Yeshua é inclusiva, mas não no sentido pervertido que as pessoas defendem hoje. E a briga dos pecadores contra a igreja não é apenas pelo direito de fazerem o que quiserem, mas também para que sejam reconhecidos como filhos de Deus, sem precisarem, contudo, combater a sua natureza caída e reconhecerem os seus pecados. Por que existe tanta guerra contra a igreja, a verdadeira igreja de Deus? Você sabe por quê? Porque as pessoas elas não apenas querem fazer o que querem, elas querem ter o direito de se relacionar com o sobrenatural sem ninguém ali enchendo o saco delas, falando que isso é pecado, que isso é errado, que isso não pode, que isso deve ser feito. Pastor, de onde você tirou isso? O que é, então, a igreja inclusiva? Que inclui, no mau sentido, ou seja, todo mundo que é pecador, bora para dentro e sem precisar de mudar o pecado. Porque as pessoas têm anseio de Deus, gente. As pessoas têm anseio de Deus. É como eu disse, elas acabam acreditando em alguma manifestação mística e sobrenatural. Lembra que eu falei no início da aula? Porém, elas não querem acreditar que o Deus da Bíblia Sagrada é o Deus dessa manifestação que elas buscam. Porque esse Deus aqui, ele requer justiça, ele requer verdade, ele requer disciplina, mudança de postura em todas as áreas da vida. E o ser humano acha que não, o que eu faço não é errado, o que eu faço eu só quero amar e ser amado, eu só quero, me dar bem na vida. Que mal há? Há todo mal, porque vai contra a criação de Deus. Então a idolatria é a raiz de muitos males. Viu? E Paulo ele deixa isso muito claro para os romanos, deixa claro para nós, e nós devemos orar, jejuar constantemente, tanto na igreja quanto de forma pessoal, pedindo a Deus perdão pela idolatria que o mundo cometeu lá atrás, que é consequência hoje e que ainda hoje está cometendo. Quer dizer, não é, se a idolatria lá atrás trouxe todos os juízos que nós vemos hoje, por que esses juízos não passam, não diminuem, estão cada vez mais aumentando? Porque a idolatria continua sendo praticada e cada vez mais. Então, nós temos que realmente dobrarmos o nosso joelho contra essa raiz, chamada idolatria. Amém? Espero que vocês possam ter aprendido bastante aí na aula de hoje. Bem, mais uma vez, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like.